Paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos. Que maravilha, que bênção poder mais uma vez estar aqui com vocês, poder ter a oportunidade de entrar aí no lar de vocês, na casa de vocês, e assim vocês também terem a oportunidade de estarem aqui conosco. E é sempre uma alegria enorme poder ter este momento de comunhão, de crescimento, de aprendizado da palavra do Senhor Jesus Cristo. E estamos, meus amados, e com o coração já apertado, finalizando o quarto trimestre de 2021. Dessa feita nós vamos lecionar a lição de número 13, a última lição do quarto trimestre de 2021. Trimestre esse que para mim vai deixar saudade, pelo fato das riquezas contidas nessa lição. Essas lições causaram um impacto muito grande na minha vida, E até hoje eu sinto o impacto dessas lições e sinto que a minha vida teve um progresso, um acréscimo. Eu me senti mais forte, mais alimentado, mais despertado por meio dessas lições. Então, já deixo aqui esse ar de saudade dessas lições maravilhosas, mas sabemos que não vai parar por aí, Cremos que a próxima lição que vem não será diferente. E com base nisso eu quero até deixar aqui linkado, a nossa próxima lição. Você acompanha aí na tela, que vai falar a respeito da palavra do Senhor Jesus Cristo. Em termos teológicos, será uma lição que terá como tema ali questão da bibliologia, a importância da Bíblia, sua eficácia, o seu poder, sua inerrância. Então você está conferindo aí a nossa próxima lição na revista, do primeiro trimestre de 2021. E pelo o título ou os títulos das lições, a gente pode ter uma base de que será também algo extraordinário. Então esperemos aí o que vai acontecer e o que nos reserva, o futuro. Então essa foi aí uma pequena introdução, meus amados, da próxima lição do primeiro trimestre de 2022. Então, continuando aqui, eu quero mostrar aqui para nós, deixando aqui registrado, você acompanha aí na tela, o título da lição do quarto trimestre de 2021. Na verdade, o tema, que envolve os 3 meses que nós estamos aqui estudando. E o tema é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja do Senhor Jesus. Então, como você sabe, esse é o tema que envolveu os 3 meses da nossa lição. Nós vamos então para, de fato, a nossa lição, tema da nossa lição, título da nossa lição. Você acompanha aí na tela a lição de número 13, a última lição de número 13 da nossa revista, que tem como título A Gloriosa Esperança do Apóstolo. A Gloriosa Esperança do Apóstolo. Esse então é o título, o tema da nossa lição. Nós vamos aqui apresentar também os objetivos da nossa lição. Você acompanha aí na tela o objetivo geral. O objetivo geral diz enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos. Glória a Deus. Esse então é o objetivo geral. Veja aí os objetivos específicos da nossa lição. O primeiro deles é ressaltar a consciência de Paulo diante da morte. O segundo diz apresentar a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta de Jesus. E o terceiro, expor sobre os tempos e as estações até a volta do Senhor. Esses então foram os objetivos, ou o objetivo geral e os objetivos específicos. Vamos então para os pontos e subpontos ou
tópicos e subtópicos da nossa lição. Você acompanha aí também na tela. O primeiro ponto, meus amados, da nossa lição diz: a consciência de Paulo diante da morte. O primeiro subponto diz: uma morte como oferta de sacrifício. O segundo subponto diz: combati o bom combate. E o terceiro é gratidão e esperança. O nosso segundo tópico da lição diz: a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. O primeiro subponto diz: a volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. O segundo tópico diz: as duas fases dessa vinda. E o terceiro tópico diz sobre a grande tribulação. O terceiro tópico da nossa lição diz: dos tempos e das estações até a volta do Senhor. O primeiro subtópico diz: uma atenção à expressão dos tempos e das estações. O segundo subtópico diz: uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. E o terceiro subtópico diz: Espírito e porvir, temas de nossa pregação. Louvado seja o nome do Senhor. Esses então foram os tópicos, junto com os seus subtópicos da nossa lição. Deixando aqui também para nós, meus amados, registrado o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. Então o texto áureo você acompanha também na tela e diz, ele está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, abre aspas, diz: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Este foi o nosso texto áureo. A nossa verdade prática, meus amados, vocês também acompanham aí na tela, e diz assim: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos agora destrinchar aquilo que tem dentre tantas coisas nessa lição maravilhosa, meus amados. Pegando aqui um ponto do nosso título da nossa lição. Por exemplo, o título diz: a gloriosa esperança do apóstolo. A pergunta é: que esperança é essa que para o apóstolo é gloriosa? Qual é essa gloriosa esperança do apóstolo Paulo? Nós vamos então ver e perceber naquilo que ele escreveu, deixou registrado, inspirado pelo Espírito Santo, que essa gloriosa esperança, ou essa esperança que é gloriosa, diz respeito à volta do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Isso, quando nós vemos na vida do apóstolo Paulo, quando nós olhamos para ele, nós vamos perceber esta verdade na vida dele, este anseio na vida deste homem em relação ao céu. Nós vamos perceber o que envolvia o coração deste homem. É essa gloriosa esperança da volta, do arrebatamento. É tanto que ele diz num texto, dizendo assim: e nós que estamos vivos, gememos para sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então a gente percebe a inclinação do coração deste homem para onde estava. Então, a gloriosa esperança do apóstolo Paulo não era um emprego novo, não era a restauração da saúde, não era uma conquista humana, materialista, não. A gloriosa esperança, onde ele pautava a sua esperança, onde ele estava firmado, era na volta do Senhor Jesus Cristo. Era algo que dominava o coração deste homem chamado apóstolo Paulo. Eu digo até que ele, e entre outros que estão registrados na Bíblia, eram homens ou foram homens que estavam
com os pés no chão, mas o seu coração e a sua mente estavam no céu. Eram homens que eram realmente dominados por esse desejo pelo céu, esse anseio pelo céu, essa vontade, este sonho pelo céu. Por isso, a gloriosa esperança, a volta do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja do Senhor da terra. Olhando agora aqui para o nosso textuário, meus amados, é possível nós tirarmos muita coisa, mas deixa algumas delas, pelo menos algumas delas aqui registrado para nós. Então, o textuário diz: mas nós que somos do dia. Interessante que na lição passada, se nós formos perceber, o textuário tinha algo interessante. Ele dizia assim: e nós que vivemos, ou seja, dá a entender que ele está falando de todo mundo, né? Porque todos nós estamos vivos, mas na verdade em que sentido de estar vivo é o que ele está se referindo? No sentido de vivo espiritualmente, ou seja, estávamos mortos no pecado, estávamos nas trevas, agora nós estamos vivos pela morte de Jesus Cristo, ou seja, aquele que passou pela salvação, pela transformação, aquele que agora é nova criatura, agora está vivo. De igual modo também esse texto quando diz, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, quando diz assim: mas nós que somos do dia, é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa quando ele falou no texto passado, quando nós estudamos, e nós que estamos vivos, e nós que somos do dia, ou seja, aqueles que se encontraram com Jesus, aqueles que tiveram um encontro com o Senhor, aqueles que deixaram tudo para trás e agora são novas criaturas, vivendo segundo a vontade do Senhor Jesus. Só que ele não para por aí. O texto continua dizendo: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Quando eu olho, meus amados, para esse texto, eu destaco aqui as atitudes ante a iminência do arrebatamento. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos qual deverá ser a nossa atitude diante dessa iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Como é que nós, que somos servos do Senhor, que estamos desfrutando a salvação, qual é a nossa postura? Quais são as nossas atitudes? Como eu devo estar, esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo? E o texto dá a resposta. Então ele vai falar sobre sermos sóbrios. Como é que eu devo estar quando Jesus vier buscar a sua igreja? É isso que o texto está dizendo. Então nós devemos ser sóbrios. O texto diz que nós devemos estar vestidos. Quando Jesus vier, ele tem que me encontrar, ou eu devo estar vestido. Mas vestido de quê? O texto responde: vestido da couraça da fé. Ele diz também vestido com a couraça do amor. Interessante, Vestido com a couraça da fé, com a couraça do amor, porque ele diz: vestindo-nos da couraça da fé e do amor. Não somente no aspecto do amor, mas a couraça do amor. E ele continua dizendo aqui: tendo por capacete, olha só, tendo por capacete, ou seja, nós temos que estar com um capacete na nossa cabeça. Esse capacete é a esperança da salvação. Então, por isso que eu destaquei aqui, meus amados, que essas são as atitudes. É assim que nós devemos estar quando Cristo vier buscar a sua igreja. Interessante que quando o texto diz que nós devemos estar sóbrios, é uma das coisas que Jesus mais falou, nos seus ensinos. Estar sóbrio é estar vigiando, é estar atento, é estar apercebido.
Então é assim que a Bíblia vai nos instruindo a respeito da nossa atitude, ou como nós devemos estar quando Cristo vier buscar a sua igreja, quando o povo do Senhor vier ou passar por essa gloriosa esperança do arrebatamento, da volta do Senhor Jesus Cristo. Como nós devemos estar? Sóbrios, atentos, apercebidos, observando. Interessante que a Bíblia diz que quanto mais próximo da vinda de Jesus, mais as pessoas vão esmorecendo. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, você observa que as 10 adormeceram. É bem verdade que 5 delas tinham um diferencial, que era o azeite. Elas tinham azeites de reserva, mas as 10 dormiram. Interessante que quando nós vamos para o capítulo 24 de Mateus, Jesus vai dizer ali que a volta do Filho do Homem se dará como no tempo de Noé. Aí você observa as características que Jesus disse que vai estar o mundo, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Aí você observa essa pequena palavra, até que é como se eles estivessem desapercebidos, como se eles estivessem distraídos, como se o povo tivesse envolvido com outras coisas, e o texto diz qual eram essas coisas, e só foram dar por percebidos quando a porta se fechou, quando já não havia mais a possibilidade de entrar na arca. Então observe, meus amados, que enquanto o texto aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8 diz como nós que somos cristãos devemos estar, o outro texto também diz como estará a humanidade. Então você percebe que, querendo ou não, esse texto serve para nós como um despertamento, como um despertamento, para que a gente venha redobrar a nossa atenção, visto que a humanidade vai estar adormecida, encantada, vai estar insensível às coisas espirituais à volta de Jesus. Em contrapartida a isso, a igreja ela tem que estar sóbria, apercebida. Que nós então venhamos, meus amados, por esses dias esses últimos, findos da igreja na face da terra, que nós venhamos então redobrar a nossa atenção, para não sermos pegos de surpresa. Então, a outra característica que o apóstolo Paulo diz que a igreja do Senhor deve ter ante a iminente volta do Senhor Jesus Cristo é estar vestido. Está vestido de quê? Vestido da couraça da fé. O que isso significa? Nós precisamos entender que a couraça era uma das partes daquilo que o soldado se vestia, das peças que compõem a roupa, a farda do soldado, a couraça. Só que aqui essa couraça é no aspecto espiritual, é a couraça da fé. Não somente agora nós temos que estar sobriamente, vigiando, atento, com a atenção redobrada. A segunda característica que o apóstolo Paulo diz que nós, como cristãos, nós que somos da luz, devemos estar com a couraça da fé. E o que isso significa? Continuar crendo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós devemos ter a couraça da fé, ou seja, fé é crer, acreditar, confiar, ou seja, continuar crendo, confiando, acreditando, ainda que tudo diga o contrário em relação à vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha como é interessante, meus amados. Por quê? Porque quanto mais próximo da vinda de Jesus, mais algumas coisas vão deixando a entender que pode ser que não aconteça a volta do Senhor Jesus Cristo, no entendimento de algumas pessoas, como: Jesus não vai mais voltar, isso não vai acontecer. Não, a Bíblia diz que apesar das circunstâncias, e esse texto está dizendo que apesar das circunstâncias, nós precisamos continuar crendo, tendo a couraça da fé, continuar crendo,
ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, né? Então, nós temos aqui dois aspectos nesse sentido de estar com a couraça da fé. Continuar crendo na volta de Jesus e continuar confiante, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Por que, meus amados? Porque as coisas hão de intensificar-se, porque as coisas hão de ficar cada vez mais pior, né? Cada vez pior. As coisas tendem a piorar, tendem a ficar mais apertadas. E nesse contexto, nesse momento é que nós precisamos ter mais fé, continuar crendo, continuar acreditando. Então, olha como é glorioso, meus amados, o ensino da Bíblia Sagrada, né? Qual é a postura do cristão nesses dias finais, nessas horas finais que a igreja está na face da terra? Sóbrio, está vestido com a couraça da fé. O outro aspecto que nós devemos ter ou estar, meus amados, é vestido com a couraça do amor. Não é somente ter o amor, mas está vestido com a couraça do amor. Se você for pesquisar nas lições anteriores, e você encontra na nossa playlist aí as lições anteriores, você vai perceber que nós falamos a respeito deste sentimento, o sentimento do amor. E nessa lição nós falamos que o amor para o cristão não é simplesmente um sentimento, ele é uma pessoa. O amor é uma pessoa e esta pessoa é Deus. João vai dizer isso. O Evangelho de João, o evangelista, diz que Deus é amor, ou seja, o amor é uma pessoa. E o texto está dizendo que nós devemos estar revestidos do amor, com a couraça do amor, ou seja, cheios de Deus. Interessante, meus amados, que assim como a questão que a Bíblia vai nos dizer, que as pessoas, a humanidade, no primeiro aspecto, com relação à questão da sobriedade, na verdade eles vão estar ébrios, né? Vão estar ali cambaleantes, sonolentos, desapercebidos, é assim que vai estar. Mas a Bíblia nos orienta a estar sóbrio, atento. Nesse aspecto do amor, que a Bíblia está nos dizendo que nós devemos estar revestidos da couraça desse amor, revestidos do amor, a Bíblia também diz que a realidade não será essa. Pelo contrário, a Bíblia diz o quê? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Essa é a realidade, né, do contexto, que quando Cristo vier buscar a sua igreja, estará. Mas a Bíblia nos instiga a fazer o diferente, o contrário. Não ir nesta mesma onda, né? Neste mesmo caminho, mas fazer o caminho inverso. Enquanto o mundo está perdendo o amor, nós precisamos cultivar este amor. Cultivar o amor para nós cristãos é cultivar Deus dentro de nós. Ou seja, ao passo que o mundo, quanto mais o tempo passa, mais eles vão se esquecendo de Deus, nós cristãos, quanto mais o tempo passa, mais nós precisamos buscar a Deus. Então esse revestimento do amor, essa couraça do amor, é mais de Deus em nós, meus amados. É ter mais de Deus, é buscar ter comunhão, intimidade, né? Se aproximar de Deus. Então essa é a atitude, é isso que o texto está dizendo. Nos últimos dias a igreja do Senhor precisa buscar mais de Deus, buscar mais intimidade com Deus, mais comunhão com Deus, estar mais junto, mais próximo de Deus, estar revestido da couraça da fé, continuar crendo, e do amor, ter Deus dentro de nós. Olha como é glorioso, meus amados, o entendimento da Escritura, da palavra do Senhor. E ainda tem mais. O outro ponto é que é interessante, porque nós estamos falando sobre a atitude, ou como o cristão deve estar, né? No dia em que Jesus vier buscar a sua igreja. Como é que ele deve estar? Sóbrio, vestido com a couraça da fé, vestido com a couraça do amor
e também com um capacete. Olha como é interessante. A Bíblia diz então que quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós temos que estar vestido com um capacete. Mas que capacete é esse? Da esperança gloriosa da salvação, tendo por capacete a esperança da salvação. E o que isso significa? Capacete, meus amados, aqui no caso são os pensamentos. A nossa mente, os nossos pensamentos devem estar envolvidos. O capacete não envolve a cabeça, ou seja, a nossa mente tem que estar envolvida com a esperança da salvação. É preencher a nossa mente com essa esperança. Então, qual é a atitude da igreja? Qual é a atitude do cristão visto a iminente volta de Jesus? É preencher cada dia mais os meus pensamentos com relação ao céu ou à volta do Senhor Jesus Cristo. Não me apegar nessa terra, não preencher a minha mente com as conquistas, com as glórias, com os aplausos. Não, essa não é a atitude do cristão. A atitude do cristão, o comportamento do crente, próximo à volta de Jesus, é preencher cada vez mais a sua mente com essa gloriosa esperança. Ou seja, pensar mais, desejar mais, ardentemente a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque entenda uma coisa, queridos, o foco, o alvo do adversário não é o meu braço, não é as minhas pernas, não é um órgão qualquer aqui do meu corpo. O alvo de Satanás é a minha mente. Na verdade, o alvo de Satanás nesses últimos tempos é atingir a mente das pessoas, por meio de confusões, por meio de mentiras, de heresias e diversas outras coisas. E como nos proteger disso? O capacete. O capacete não serve como proteção. E o que seria esse capacete? Como nós nos protegeríamos dos ataques de Satanás contra a nossa mente? Pensando no céu, como diz aqui, na gloriosa esperança. Pensando, preenchendo o nosso pensamento. Então, meus amados, olhando para o texto áureo, esse é o aprendizado que nós podemos adquirir. A postura do cristão ante a iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não está gostoso, não está interessante? Se esse estudo está sendo válido para você, meu amado, e você que não é inscrito no nosso canal, nos dê essa força, inscreva-se no nosso canal, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário e que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Vamos para a verdade prática. O que diz a verdade prática? A verdade prática diz: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Que verdade prática extraordinária, meus amados. Digo a vocês que se nós fôssemos parar aqui nessa verdade prática, levaríamos horas só falando em cima dessa verdade prática. Mas como tem muitas outras coisas para frente, nós vamos aqui tentar ser o mais sucinto possível. Mas observe, a verdade prática diz: a gloriosa esperança. Nós estamos estudando que a nossa mente ela tem que estar o quê? Preenchida, cheia com essa gloriosa esperança. Então, quando eu olho para a verdade prática, eu vejo o benefício disso. Além de a Bíblia dizer, o apóstolo Paulo, que a nossa atitude é essa, preencher a nossa mente com essa esperança da salvação, do arrebatamento, da volta do Senhor, isso traz benefício. Não agora como eu tenho que estar. Essa é a minha atitude, é uma coisa. Mas qual é o benefício disso? E eu já disse anteriormente que é nos proteger contra os ataques de Satanás. Mas tem outros benefícios além desse, que é o que está destacado na nossa verdade prática. Então o que a nossa verdade prática diz? Que quando nós pensamos, quando nós preenchemos a nossa mente com essa gloriosa esperança, isso nos traz sobriedade.
Lembra que uma das características ou atitude do cristão esperando a vinda do Senhor é estar sóbrio, é estar atento. Então, quando eu penso na volta do Senhor, isso traz um despertamento em mim. Isso traz, meus amados, uma vigilância, um redobrar da atenção. Ora, imagine comigo, se eu sei que eu não vou viajar por esses dias, faz sentido eu preparar a minha mala? Eu sei que daqui até o final do ano não tem viagem nenhuma para mim. Faz sentido eu arrumar uma mala, sendo que não tem viagem para mim? Não faz sentido. A volta do Senhor Jesus é como uma viagem. Ou seja, se eu sei que daqui para o final do ano eu vou viajar, eu já tenho que estar arrumando a minha mala, é ou não é? Eu tenho que estar preparando a minha mala. Com relação à volta do Senhor Jesus, que é uma viagem, então sabendo que a qualquer momento Cristo pode voltar, eu tenho que estar preparando não a minha mala, mas eu tenho que estar preparando a minha vida. Se eu sei que eu não vou viajar, não vou preparar a mala. Se eu então não penso na volta de Jesus, eu não vou preparar a minha vida. Vou preparar a minha vida para quê? Se eu não estou pensando em volta de Jesus, se eu sei que Jesus não vai voltar. Então veja o benefício, meus amados. Quando nós pensamos na volta de Jesus, nós preparamos a nossa vida, né? Nós vamos estar mais cuidadosos em relação ao pecado, em relação ao pecar, o amor ao próximo, como diz lá em Hebreus, né? Capítulo 12, versículo 14, se não me falha a memória, é 13 e 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como ter uma vida de santidade e santificação? Para que ter uma vida de santidade ou santificação, sendo que nem estou esperando Jesus Cristo? Por isso, meus amados, nós precisamos estar pensando na volta do Senhor Jesus Cristo, para que haja uma preparação em nossa vida, né? Nós andemos mais cuidadosos, mais cautelosos, enquanto nesta terra estivermos. Mas se eu não pensar nisso, na volta de Jesus, não faz sentido preparar a minha vida. Por isso eu coloquei aqui que a esperança, como diz a verdade prática, né? A esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade. Esse é o benefício. Pensar na volta de Jesus nos deixa mais atento, mais alerta, mais apercebido. Nós vamos estar mais atentos nas coisas que estão acontecendo. Pensemos, meus amados, a cada dia, a todo instante, sobre essa questão da volta do Senhor Jesus, porque isso traz benefício para a nossa vida. Continuando ainda na verdade prática, ele diz, a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e, olha só, outro benefício, e disposição para exercer a fé. Além de pensar na volta de Jesus nos faz sóbrios, ela traz uma disposição para exercer a fé. Porque nós vimos ainda agora há pouco no texto áureo que a atitude do cristão para esperar a volta do Senhor está revestido da fé. E querendo ou não, ao passo que se aproxima a volta do Senhor, as coisas tendem a ficar mais difíceis. E nessa circunstância da adversidade eu vou exercer o quê? A fé, olha só. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, mesmo na circunstância adversa que antecede a vinda do Senhor, isso nos dá a possibilidade, isso nos traz o benefício de exercer a minha fé, de fazer com que ela cresça, com que ela se multiplique. Então, pensar na volta do Senhor, pensar na iminente volta de Cristo, pensar no arrebatamento da igreja, além do benefício de que eu ficarei sóbrio, estarei mais atento, o outro benefício é que a minha vida ou a minha fé, ela vai ser exercida, ela vai ser exercitada. Eu não ficarei inerte, né?
eu ficarei exercitando a minha fé, crescendo em graça, crescendo em fé, crescendo no conhecimento. Mas não para por aí. Quando nós olhamos ainda para a verdade prática, fala aqui a respeito desse benefício em relação à esperança gloriosa, que é a volta do Senhor Jesus Cristo, que é com relação ao amor. Eu vou ler novamente e aplico onde eu estou querendo. A esperança gloriosa da volta de Jesus Cristo traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Além da questão da fé que vai ser exercitada, tem o amor em esperança. Tudo isso traz a questão do encorajamento, né? Essas adversidades vai fazendo com que a nossa fé seja exercitada, e isso traz-nos encorajamento, isso nos traz mais força. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então foram esses, meus amados, os pontos que eu destaquei aqui da nossa verdade prática. Avançando e indo agora aqui para a nossa introdução. E a introdução diz assim: a última lição desse trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança, ou seja, nós temos que ter fé, confiança. Então a última lição desse trimestre mostra que não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento e tribulação. Lembra que eu disse que essas características, antes da volta do Senhor, elas vão estar mais em evidência. Quais? Sofrimento e tribulação. Mas mesmo diante desse contexto, nós não podemos perder a esperança, nós não podemos perder a fé. Continuando, essa esperança, olha só como é interessante, essa esperança, qual esperança? Da vinda de Jesus, do arrebatamento. Essa esperança, essa realidade da volta de Jesus é a fonte da força dos fiéis que se apegam no Deus que realizou em Cristo Jesus. Eu vou ler novamente. Essa esperança é a fonte da força dos fiéis que se apegam aqui, que se apegam no que Deus realizou em Cristo Jesus. Que verdade, meus amados, que verdade! Essa gloriosa esperança, essa realidade da vinda de Jesus, a lição está dizendo, é a fonte da força. É isso que nos dá força. Enquanto o mundo ele olha para o materialismo, para as conquistas, e Salomão disse que essas coisas são vaidades, elas são passageiras, ou seja, se nós apoiamos a nossa força nisso, ao passo que elas vão desvanecendo, a nossa força também vai desvanecendo. Mas a fonte da força do cristão não está nas coisas desta terra. Como diz aqui a lição, a fonte da força do cristão está na volta do Senhor Jesus. Então pensar na volta do Senhor Jesus, isso me traz ânimo, força, coragem, ousadia, e não prostrar-se, como está acontecendo na vida de muitos. Por exemplo, meus amados, um texto aqui para nós dentro dessa realidade. Isaías, capítulo 40, versículo 3. Anote aí comigo, anote e veja aí comigo. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Olha o que diz esse texto para reforçar o que a lição está nos dizendo nessa oportunidade. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor. Lembra da esperança? A esperança, a gloriosa esperança, é a fonte da força do cristão. E o texto de Isaías 40, 31 diz: os que esperam no Senhor, o que acontece? Renovarão as suas forças,
subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Louvado seja o nome do Senhor, que não nos abandona de fato e de verdade, que cumpre em nós o que Ele disse em Sua palavra. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. De fato, Ele está conosco. E mesmo no caos, Cristo nos faz repousar em paz, no sentido de que, preenchendo a minha mente com a volta do Senhor Jesus Cristo, eu encontro força, eu encontro renovo, eu encontro restauração. Os que esperam no Senhor, esperança, eles vão renovando as suas forças dia após dia, não se prostram, não caem, eles vão na contramão disso, eles se renovam como a águia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meus amados, vamos preencher a nossa mente e vamos desejar ardentemente cada vez mais a volta do Senhor Jesus Cristo. Continuando ainda aqui na leitura da introdução, que diz assim: e a garantia dessa esperança é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, renova e confirma a herança eterna do nosso Deus. Que a esperança do apóstolo Paulo seja também a nossa esperança. Glória a Deus. Então, ao passo que a introdução está dizendo que a fonte da força dos crentes é essa gloriosa esperança, há também uma garantia. O Espírito Santo é a nossa garantia. E como eu escrevi aqui, meus amados, como é bom ter a garantia de algo. Imagine esse exemplo e de maneira bem simplório. Você é comerciante e você tem um amigo. Esse amigo tem um outro amigo. Esse outro amigo, ele quer comprar na sua loja. Só que você não conhece ele. Você só conhece o outro. Só que esse outro vai lá com vocês assim: não pode vender com ele, para ele. Se ele não pagar, deixa que eu pago. Isso não traz um conforto, um alívio ao coração da pessoa? Traz, e muito. Porque por mais que esse aqui não pague, esse aqui se comprometeu em arcar com o prejuízo. É a segurança, é a garantia. Então nós também temos, em relação à vinda de Jesus, essa garantia. Então, por mais que as circunstâncias dizem tudo o contrário, o mundo pode estar de ponta cabeça, mas nós continuamos crendo por causa da garantia. E qual é a garantia? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Deus, como eu escrevi aqui, é especialista em nos dar garantia. Deus é especialista em nos dar garantia. Sabendo Ele que nós somos frágeis, débeis, debilitados, para que nós tenhamos força, para que nós possamos estar seguros, Ele nos dá essas garantias. Nós vemos em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, o que diz o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Um texto que já até li agora, capítulo 8, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A parte B do versículo 28 diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós temos a garantia de nunca estarmos sós. Nós temos a garantia de não lutar sozinhos. Nós temos Cristo na pessoa do Espírito Santo como o nosso ajudador. Louvado seja o nome do Senhor. Com base ainda nessa questão de que Deus, Ele nos dá a garantia, em Efésios capítulo 1, versículo 13 e o 14,
Efésios capítulo 1, versículo 13 e o 14, um texto muito conhecido dos irmãos, glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13 e o 14, diz assim, meus amados, a Bíblia Sagrada: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Este selo significa propriedade, algo que tem dono, né? Algo que pertence a alguém. Então, a salvação, a morada do Espírito Santo dentro de nós, nos trouxe este selo, o Espírito Santo selando a nossa vida, dizendo: agora nós somos propriedade de Deus. Mas não para por aí. O versículo 14 diz: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Que texto glorioso, meus amados. Então o Espírito Santo é a garantia de que Cristo voltará. O Espírito Santo é a garantia de que nós iremos, como diz aqui o texto, né, fazer parte dessa posse adquirida. Nós iremos tomar posse do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos avançar, meus amados, vamos avançar, porque tem muita coisa ainda aqui para nós. O primeiro ponto da nossa lição, o primeiro ponto da lição diz assim: a consciência de Paulo diante da morte. E olha que a lição passada nós falamos exatamente sobre isso, né? A coragem de Paulo, ou do apóstolo Paulo diante da morte. E nós vimos um tópico sobre essa consciência. Deus, né? Jesus, Deus requer que os seus servos tenham essa consciência do padecimento, pelo fato de serem servos do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos aqui nesse tópico, a consciência de Paulo diante da morte. Uma morte como oferta de sacrifício. E diz assim a leitura: o Espírito Santo, que guiava o apóstolo em tudo o que... O Espírito Santo, que guiava o apóstolo em tudo, o fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Nesse sentido, o apóstolo viu seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Essa consciência clara de que haveria de padecer pelo nome de Jesus não permitia ter medo ou frustração diante da morte. É preciso ter a consciência de que se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, o encontraremos por meio da morte. Por intermédio do Espírito Santo, nos prepararemos para esse tempo em esperança. Destacando aqui para nós alguns pontos, né? Dentro desse tópico que nós lemos, a revista vai nos dizer que essa consciência clara, né, do apóstolo Paulo, que ele havia de padecer pelo nome do Senhor, não permitia que ele tivesse medo. Essa consciência, saber que iria sofrer, saber que iria morrer, saber que iria padecer, ter essa consciência clara, desfazia tudo aquilo que é da natureza humana, meus amados. Por exemplo, o medo, a frustração diante da morte. Imagine se desde o início Deus não tivesse falado para o apóstolo Paulo, porque essa foi a orientação que Ananias levou, a mandado de Deus para Paulo. Paulo, né, é necessário, eu vou mostrar para você que é necessário você padecer pelo meu nome. Então Paulo desde o início teve claro em sua mente que ele iria padecer. E isso aniquilou o medo e a frustração, que são sentimentos naturais, que são sentimentos pertencentes à natureza humana. E eu destaquei aqui algumas coisas para nós, que diz assim: essa firmeza de Paulo é incrível, né?
de fato, meus amados, de fato, essa postura do apóstolo Paulo em dizer, agora estou sendo oferecido como libação. Ele trata a morte, meus amados, com tanta naturalidade. Você percebe que ele trata a morte com tanta naturalidade. Semana passada nós falamos a respeito disso, quando ele é açoitado. Ele e o outro discípulo são colocados ali no cárcere. As costas deles estavam todas deslaceradas, sangue escorria, mas eles estavam cantando, né? Eles estavam adorando o Senhor. Ele ainda teve força para pregar para o carcereiro, todo ali, como a gente diz, né, lanhado, com a sua carne dilacerada pelas chicotadas que ele havia pegado, que ele havia levado, né? E nós vemos agora nessa declaração do apóstolo Paulo, quando ele diz, né, já agora estou sendo oferecido como libação. Meus amados, que postura incrível é essa? E eu deixo aqui uma pergunta, né? Será que essa atitude só deve estar restrita ao apóstolo Paulo, ou ela tem que nos alcançar? Né? Essa deve ser a postura de todos nós cristãos? Eu acredito que sim, meus amados. Eu acredito que essa deve ser a nossa postura. Não é fácil, mas como disse lá também, a verdade prática da 12ª lição, ou seja, a lição passada, disse que essa questão de enfrentar a morte, de ter coragem diante da morte, não é fruto humano, da capacidade humana, mas é uma ação do Espírito Santo de Deus. Mas é incrível quando nós vemos, né? Quando nós aqui observamos essa atitude do apóstolo Paulo, bendito seja o nome do Senhor. E eu faço aqui uma pergunta: por que ele agiu assim, com convicção? Por que ele tinha essa postura? Porque ele tinha convicção do seu chamado. Ele tinha certeza, convicção do seu chamado. Tanto no sentido de estar fazendo a vontade do Senhor, quanto vivendo aquilo que Deus havia falado, que ele iria padecer pelo nome do Senhor. Oremos, meus amados, oremos para que nós venhamos ter o mesmo espírito do apóstolo Paulo, agir com naturalidade diante da morte, sabendo, como ele disse, né? Viver é Cristo e o morrer é lucro. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Vamos adiante, meus amados. No finalzinho desse tópico aqui que eu li, diz assim: por intermédio do Espírito Santo, nos prepararemos para esse tempo em esperança. Percebeu aí que não é uma obra humana, uma capacidade humana, mas é a ação do Espírito Santo. E eu destaco aqui algumas coisas para nós. Dois aspectos aqui para nós. Sendo uma ação do Espírito Santo, nós precisamos estar preparados em relação a essa questão da esperança. Mas em dois aspectos: o aspecto do arrebatamento ou a outra situação, porque a revista disse que nós, ou por meio do arrebatamento ou por meio da morte, nós vamos nos encontrar com o Senhor. De uma forma ou de outra, nós vamos nos encontrar com o Senhor. E nós precisamos estar, pela ação do Espírito Santo, meus amados, seja para uma coisa ou para outra, preparados. Precisamos estar preparados para uma coisa ou outra. O segundo subtópico aqui da nossa lição diz: combati o bom combate. A leitura diz: agora o apóstolo faz uma análise da sua trajetória. Ele combateu o bom combate. Desde quando Paulo teve o encontro com Cristo indo para Damasco, até o momento próximo de sua morte, muitas experiências ocorreram em sua vida. É notório a total entrega do apóstolo. Muitas perseguições, provações, injustiças, plantações e confirmações de igreja. De fato,
o apóstolo entregou a sua vida inteiramente à causa do Evangelho. Ele combateu o bom combate. Que combate estamos combatendo? Esta é a nobre causa do Evangelho? Que o autoexame de Paulo seja exemplo para nos autoestimularmos também. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele faz uma retrospectiva, né, da sua vida, do que ele passou a partir do encontro com Jesus até aquele momento que ele estava vivendo. E ele diz, resumindo, né, fazendo o resumo da sua vida, da sua trajetória pós-conversão: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que é interessante, meus amados, é que o combate ele acaba e termina. A carreira ela começa e termina, ela acaba e termina, né? Combati o bom combate, o combate começa e termina. A carreira começa e termina, mas uma coisa que não nos deve faltar: a fé. A fé ela deve nos acompanhar até o final. O que nós devemos sempre ter dentro de nós é a fé, é a confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a análise que o apóstolo Paulo está fazendo da sua vida, da sua trajetória. Interessante que a lição diz assim, que o apóstolo Paulo entregou inteiramente a sua vida. Ele simplesmente viveu aquilo que está escrito em Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiramente o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É incrível, meus amados, como nós vivemos a era da inversão dos valores. A gente escuta muito sobre essa questão da inversão de valores na questão ética, na questão política, em alguns valores extra-igreja. Mas, na verdade, nós também estamos vivendo dentro da igreja essa questão da inversão de valores. Por exemplo, enquanto o texto diz: buscar primeiramente o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas, o que estão fazendo? Buscando as demais coisas e deixando o reino para depois. É sempre assim, meus amados, infelizmente. Mas, como diz aqui a nossa lição, que o apóstolo Paulo, que esse exemplo do apóstolo Paulo sirva também como exemplo para nós. Que nós devemos, meus amados, de fato e de verdade, buscar o reino, dedicar a nossa vida ao reino, trabalhar para o reino, sem pensar nas demais coisas como prioridades para a nossa vida. A prioridade, meus amados, é o reino, entenda isso. A prioridade nossa, da igreja, dos servos do Senhor, são as coisas relacionadas ao reino. E Deus que nos conhece, Deus que sabe as nossas necessidades, Ele há de suprir. É promessa, meus amados, da palavra. E como eu gosto sempre de dizer, ou nós acreditamos na Bíblia, ou nós não acreditamos. E se nós acreditamos, a Bíblia diz, né? Busque o reino e as outras coisas eu vou acrescentar. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos a vida de um homem aqui totalmente abnegado. Uma vida que se desgastou pelo reino, para o reino do Senhor Jesus Cristo. E por mais que aqui na terra, meus amados, ele não tivesse muita coisa, o apóstolo Paulo, mas pense no céu agora, como esse homem não está, ou as coisas gloriosas que ele está desfrutando no céu. A questão é que a gente pensa para cá, meus amados, e nós não somos daqui, nós somos do céu, nós somos cidadãos do céu. Tudo aqui vai ficar, meus amados. Então por que desprender tanta força, tanta energia? Por que nos doarmos tanto para as coisas daqui, sendo que aqui mesmo elas vão ficar? O próprio Cristo disse que nós deveríamos olhar para as coisas que são de cima, para as coisas que são de cima. Glória a Deus. Pegando aqui no último tópico que diz, ele combateu o bom combate. Que combate estamos combatendo?
O que tem tirado a tua energia? O que tem tirado a tua força? O que tem consumido a tua vida? Como diz aqui a pergunta, né? Será que essa situação é algo que envolve o reino, a obra? Faça essa análise. Faça esse autoexame. Essa situação que está minando a tua força, a tua energia, está se desgastando, tem alguma coisa a ver com o reino, com obra, com a vontade do Senhor? Ou está ficando tudo no campo deste mundo? É perca de tempo, querido. É perca de tempo se isso que está nos consumindo não estiver nada envolvido em relação ao reino. Eu quero deixar aqui duas referências aqui para nós. Primeiro está em Eclesiastes. Eclesiastes, um texto, diga-se de passagem, muito conhecido, né? Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo é o primeiro. Eclesiastes 12, primeiro, e diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais diga, não tenho neles contentamento. Esse termo dizendo lembra-te, não é sentar e ficar pensando, meditando. Não, esse termo lembra-te do teu Criador faz algo em prol do Criador. Executa algo em prol do Criador. Realiza coisas em favor, em prol do Criador. É isso que esse termo está dizendo. Fazer, realizar, produzir, enquanto jovem, enquanto vida, enquanto força tiver. Tem pessoas que dizem assim: não, quando eu me formar, eu vou fazer tal coisa para o Senhor. Não, quando eu casar, eu vou fazer tal coisa para o Senhor. Está deixando o resto. Está dando o resto para o Senhor. E o interessante é que o texto não para e diz assim, porque há um ciclo na vida, né? E vai chegar a velhice. Tem pessoas que pensam em fazer alguma coisa para Deus na velhice. Só que a Bíblia está apontando a velhice como um tempo de falta de contentamento. Ou seja, já não tem mais tanta força, já não tem mais tanta perspectiva, já não tem mais tanta energia, já não tem mais tanta entrega. Por isso o texto diz, façamos, colocando aqui nas minhas palavras, né? Façamos algo para o Senhor, enquanto nós temos tempo. Outra referência para nós dentro dessa questão, meus amados, João, eu creio que seja João capítulo 9, versículo 4. João 9, 4. Isso, João, o Evangelho. João capítulo 9, versículo 4 diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Isso é Jesus dizendo. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Ou seja, enquanto eu tenho força, enquanto eu tenho oportunidade, enquanto eu tenho energia. E ele continua dizendo: a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Essa questão da noite pode ser agora interpretada de duas maneiras: a velhice ou a morte. Interessante que Provérbios, se não me falha a memória, ou Eclesiastes diz que na cova não tem atividade, na cova não tem trabalho, na cova não tem labor. Então o próprio Cristo está dizendo que ele estava fazendo a obra daquele que enviou enquanto era dia, porque a noite viria, né? O tempo da velhice, ou o tempo que não tivesse mais oportunidade. Oh, meus amados, a Bíblia diz assim, né? Antes o final das coisas do que o início delas. Talvez você tenha começado, mas parou no meio da caminhada. E isso não é importante. O importante não é como você começou. O importante é como eu e você estamos acabando. E como é bom, meus amados, fazer como o apóstolo Paulo, essa retrospectiva, né?
essa autoanálise, olhando para trás e perceber que nós nos desgastamos na obra do Senhor Jesus Cristo, que nós doamos a nossa vida para este homem, para o nosso Salvador, Jesus de Nazaré. Vamos adiante, meus amados, para o terceiro tópico da nossa lição, ou terceiro subtópico da nossa lição, que diz gratidão e esperança. A leitura diz: além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante do que começar é a forma como terminamos a carreira, viu? O apóstolo tinha consciência da carreira que percorreu e da fé que guardou. Durante os anos de ministério, sua fé permaneceu pujante e robusta, o que lhe permitiu olhar para a circunstância com atitude serena. Embora não pudesse evitar a morte física, sabia que estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória. Olha que mentalidade deste homem, irmãos. A morte, ou passar por ela, é ter a certeza da coroação, a recompensa do seu trabalho. Eu digo que nós estamos muito longe em relação a esses homens da Bíblia. A morte nos causa pavor. A morte nos coloca no estado de desespero. Para esses homens, não. Era o momento da coroação. É como se a morte viesse até ele trazendo a coroa. Está aqui. É só o que ela pode fazer para o cristão. Ou que nós possamos ter essa atitude, meus amados. Continuando aqui a leitura. Temos confiança, diz o apóstolo Paulo. Temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Temos confiança e desejamos, olha só, temos confiança de que do outro lado ele vai se encontrar com o Senhor. Mas não somente a confiança, ele deseja estar com o Senhor. O texto diz, antes de deixar o corpo, este corpo, para habitar com o Senhor. Continuando, e partir é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Nada desta terra, meus amados, nada pode se comparar a essa experiência, o estilo de vida em estar com o Senhor Jesus Cristo. Nessa perspectiva, meus amados, isso faz com que a gente não ame nada nesta terra, além dessa vontade de estar com o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Continuando aqui a leitura, o apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor, pois há uma coroa de justiça guardada para cada crente em Jesus. Estamos nas mãos do justo juiz. Então, a revista está dizendo que, e essa era a atitude do apóstolo Paulo, olhar para o futuro com a certeza de um galardão. Interessante que Lamentações de Jeremias, no capítulo 7, no versículo 21, nós vemos um texto interessante que diz: trago à memória aquilo que me traz esperança. Via de regra, esse texto é interpretado no sentido de passado. Pegar algo no passado, algo que eu vivi no passado, que foi bom, eu quero trazer agora à minha mente, e isso vai me trazer esperança. Eu vejo o contrário, eu vejo diferente. Na verdade, ele está olhando para o futuro
e Ele traz a sua memória, e isso vai lhe trazer esperança. Então, o que vai nos trazer esperança? Ainda que vivendo em uma terra caída, a nossa morada no céu, o estar com Cristo. Quer motivo melhor, irmão, do que esse para nós, no sentido de gerar esperança, força em nós, do que saber que um dia nós vamos nos encontrar com Jesus ressurreto em glória e majestade. Irmãos, face a face, louvado seja o nome do Senhor. Não tem motivo melhor do que esse, que nós podemos trazer à nossa mente e que vai nos gerar esperança. Algumas pessoas colocam a sua esperança no adquirir de coisas. Acha que vai ter um emprego, tendo um emprego melhor, as coisas vão melhorar. Talvez casando, eu vou casar e as coisas vão melhorar. Não é isso que nos traz esperança, irmãos. É pensar em que um dia quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O mundo pode estar caindo, destruído, mas a minha mente, olhando pela fé, com os olhos da fé, como disse o apóstolo Paulo, não somos como aqueles que andam por vista, mas somos como aqueles que andam por fé. Então, pelo olhar da fé, nos contemplamos entrando nas moradas celestiais e vivendo eternamente com Jesus Cristo, o Deus encarnado, irmãos. Meu Deus, meu coração fica dilacerado, meu coração se desfaz, meus amados, de tamanha alegria em saber que isso vai se cumprir muito em breve. Nós estaremos com Cristo. Aí acabou a falta de dinheiro, acabou as dores, acabou a maldade, né, no sentido de eu pensar nessas coisas, acabou tudo. Agora está preenchido a minha mente com essa verdade, essa gloriosa esperança da volta de Jesus, do estar com Ele. Vamos adiante, meus amados, para o nosso segundo ponto da lição. O segundo ponto da lição diz: a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta de Jesus. Então esse ponto vai falar sobre a volta de Jesus. Quero deixar aqui registrado para os irmãos que os textos que falam sobre a volta de Jesus, 3 grupos de estudiosos se distinguem um dos outros. Então, a Bíblia diz sobre a grande tribulação. Haverá um tempo na terra de grande tribulação. E nessa perspectiva tem a volta de Jesus. Então, 3 grupos de irmãos, de estudiosos da Bíblia, distinguem a volta de Jesus. Nós temos o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Então há irmãos que dizem que Jesus ele vai voltar antes da grande tribulação, ou seja, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Outro grupo de irmãos olham para o mesmo texto e outros mais e diz: não, no meio da tribulação Jesus tira a sua igreja. E outros dizem que no final a igreja vai passar todo o processo da grande tribulação. No final, Jesus volta para buscar a sua igreja. O entendimento das Assembleias de Deus não é no meio, no final, é antes. Por isso que nós somos considerados pré-tribulacionistas. Ou seja, Deus vai levar a igreja, sua igreja, Cristo vem buscar a sua igreja, né? Antes da tribulação, ou seja, a igreja não passará pela grande tribulação. Então o entendimento que nós temos, eu vou ler aqui, depois eu explico como nós entendemos. Então vamos lá para a leitura. A volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses
indica uma conjunção, mas, para retornar à ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. Assim, o capítulo 5 é a continuidade acerca do assunto da parousia, ou seja, a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, o capítulo 4 e o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses fala a respeito dessa vinda, né, de Jesus Cristo para o arrebatamento da igreja do Senhor. Nesse tópico eu quero destacar algumas características dessa volta. Amém, meus amados? Por exemplo, a primeira característica é que ela é inevitável. Não tem como evitar. Ela é infalível. Não tem como falhar. Vai acontecer, quer os homens queiram ou não, querem os homens acreditar ou não, quer as circunstâncias ou a opinião dos homens dizer que Jesus não vai voltar, Ele vai voltar, porque essa promessa é uma promessa do próprio Cristo, dizendo lá em João, no capítulo 14, eu vou, mas eu voltarei. E no outro evangelho, quando Jesus está sendo assunto ao céu numa nuvem, aqui está o povo, cerca de 500 irmãos e 2 anjos que estão junto deles assim, por que vocês olham para cima, homens? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, Ele também voltará. Então, meus amados, a promessa é infalível, não tem como falhar, não tem como dar errado. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, prometendo Ele não o cumpriria? Então Ele prometeu, Ele vai cumprir. A outra característica da volta de Jesus é que ela é rápida, meus amados. A Bíblia diz no abrir e fechar de olhos, muito rápida, milésimos e milésimos de frações de segundo será o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor Jesus Cristo. Outra característica, meus amados, é que a Bíblia fala que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, ou seja, não há um dia estabelecido assim na nossa mente. Nós não sabemos qual é de fato o dia, nós não sabemos qual é a hora. Pode ser numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, pode ser pela madrugada, pode ser pela noite, pode ser ao romper do dia, pode ser pela parte da tarde. Nós não sabemos o dia e nem a hora, ou seja, é um dia incerto. Vai acontecer, mas o dia é um dia incerto. Mas o que eu deixo aqui para nós, meus amados, é que mesmo não sabendo o dia e nem a hora, nós sabemos as circunstâncias em que se dará essa volta. Como eu gosto de dizer que Deus, Ele não nos deixou à deriva, Ele deixou os sinais para nos guiar. E há um povo na face da terra que sabe que Jesus está voltando, os crentes, a igreja sabe que Jesus está voltando. Por exemplo, quando nós pegamos aquela passagem de Jesus dizendo, olhem para a figueira, veja como quando as suas folhas, os brotos ali estão aparecendo, vocês sabem que o verão está chegando. Assim também vós, Jesus se referindo à igreja, os discípulos, assim também vós, quando virdes essas coisas, sabei que eu estou próximo. Ou seja, características que Jesus falou, ao nós vermos, olharmos para elas, nós saberíamos que Ele está voltando. Então observe, mesmo não sabendo o dia nem a hora, mas nós sabemos as circunstâncias. Os sinais estão nos dizendo que Jesus, Ele está voltando. Agora vamos para o nosso segundo subtópico, meus amados, que diz as duas fases dessa vinda. Diz assim o texto, a volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira, apenas os salvos
em que o Senhor, a primeira, apenas os salvos, em que o Senhor Jesus virá nas nuvens para se encontrar com a sua noiva, a igreja. O apóstolo nos mostra que esta ocasião, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nos ares. Essa fase é invisível. Essa fase é invisível para o mundo. Nenhum olho verá, somente os dois salvos, somente os salvos. Entretanto, na segunda vinda do Senhor, todo o olho o verá. Será uma chegada em que o nosso Senhor descerá em glória e literalmente será visto por todo o mundo, especialmente pelos judeus. Zacarias capítulo 14, versículo 2 e 3. Nessa ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo anticristo, desfazendo-os com o seu poder e vencendo o anticristo, o falso profeta e o diabo para implantar o reino milenar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então esse tópico está nos falando a respeito da vinda do Senhor Jesus, que se dará em dois momentos. Para nós que cremos no pré-tribulacionismo, Jesus ele vem a primeira vez, só quem ouvirá o soar da trombeta e só quem verá é a igreja do Senhor. Nós cremos então que será um arrebatamento secreto. Jesus vai com a sua igreja. A partir disso, a igreja está com Jesus e começa o período da grande tribulação, ou seja, um período de 7 anos, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de intensiva mortandade. No final desses 7 anos, Cristo ele volta com a sua igreja em glória, que é a segunda fase da volta do Senhor. E nessa segunda fase ele vem com a sua igreja e ali ele vai aniquilar, como diz a leitura, que nós fizemos. Ele vai aniquilar o anticristo, o falso profeta e o diabo para implantar o reino milenar. A partir disso ele vai implantar o seu reino. 1000 anos a igreja reinando com Jesus Cristo. Esse é o entendimento que nós temos em relação à volta do Senhor Jesus Cristo, que a igreja será arrebatada no início, antes da tribulação. Vamos para o nosso terceiro ponto, meus amados, da lição. Terceiro ponto não, o subponto da nossa lição, que diz a grande tribulação. Agora um pouco do entendimento do que será esse tempo aí. Então, por exemplo, a leitura diz: não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de a grande tribulação. A igreja do nosso Senhor será retirada antes do período de derramamento do santo juízo, quando o anticristo instalar o seu governo mundial. Não estaremos mais aqui. Ao final desse período, juntos de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo e do falso profeta no lago de fogo. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, bem como à igreja atual, que vale a pena confiar e esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu confesso aqui, meus amados, que eu não quero me aprofundar nesse tema em específico, sobre a questão do antes, do arrebatamento da igreja, do antes, no meio ou depois. Eu não quero me aprofundar porque esse é um tema muito polêmico, diga-se de passagem. Há uma discussão muito grande, mas o que eu quero deixar aqui para nós é que, independente do tempo, do momento em que Cristo vier buscar a sua igreja, se antes, se no meio, se depois, o certo é que ele vem buscar a sua igreja. E a Bíblia diz, ou está nos apontando para um período terrível. É tanto que ela se refere à grande tribulação.
A respeito disso, um dos profetas no Antigo Testamento diz, até o próprio Cristo falou, né? Que não houve nem antes e nem depois desse período da grande tribulação algo parecido. Nunca houve antes e nem haverá depois deste período. Para nós termos uma noção do quão terrível será este período, este momento, meus amados. E que Deus tenha misericórdia de nós, da sua igreja, e que nos guarde, independente do tempo ou do momento em que se dará a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, que nós estejamos preparados, meus amados, preparados para qualquer situação, seja para a volta de Jesus na morte, seja para a volta de Jesus no arrebatamento, antes da tribulação, ou no meio da tribulação, ou no final da tribulação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição, que diz assim: dos tempos e das estações até a volta do Senhor. O primeiro subponto diz: uma atenção à expressão dos tempos e das estações. E diz assim a palavra do Senhor, ou a lição, né? Os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos seus discípulos, logo depois da sua ressurreição. Abre aspas, diz: não vos compete ou não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção, olha só, trazem a noção da iminência da volta do Senhor. Por isso, devemos viver em vigilância em todo tempo, não procurando adivinhar o dia e nem a hora em que o Senhor há de voltar. Você lembra que no nosso texto áureo, o apóstolo Paulo diz qual é a atitude do cristão em relação à iminente volta do Senhor Jesus Cristo, e um deles era a sobriedade, ou seja, estar atento, estar apercebido, estar vigiando, redobrar a atenção. Aqui nós vemos novamente, porque mesmo não sabendo o dia e nem a hora, mas as circunstâncias estão nos dizendo que Jesus, ele está voltando, nos trazem a noção, nos dão a entender que Jesus está às portas. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no final diz assim: não procurando adivinhar datas ou período. Infelizmente, ao longo da história, alguns grupos de religiosos, marcaram por algumas vezes a volta de Jesus, e isso não aconteceu. Marcaram dia, hora, e não aconteceu. E isso, meus amados, traz um prejuízo muito grande em relação à obra do Senhor. O que eu observo é que nós estamos vivendo um tempo onde as falsas profecias, as falsas revelações, isso também traz um prejuízo muito grande para o reino. Por exemplo, não sei se esse ano ou ano passado, uma pessoa veio nas redes sociais e disse que haveria um dia de muita morte, e houve aquele alarde, no mundo. Quando chega no dia, não aconteceu, e o homem disse ser da parte de Deus aquela revelação, mas não aconteceu. Nada do que ele falou aconteceu. Por conta disso, meus amados, há um prejuízo para o reino, no sentido de trazer descredibilidade. Porque, querendo ou não, a nossa mensagem é uma mensagem profética, a nossa mensagem é uma mensagem escatológica, é algo
para o futuro. Imagine então se esses homens que se levantam dizendo ser da parte de Deus, trazendo uma mensagem de Deus de que algo vai acontecer, e não chega o dia, não acontece, as pessoas olham para isso e dizem: não aconteceu, a volta de Jesus também não vai acontecer. Isso vai trazendo um descrédito com relação ao Evangelho. Ou seja, as pessoas vão desacreditando no Evangelho, e isso é triste, meus amados, infelizmente. É triste, e muitas pessoas, de fato, já não estão mais acreditando no Evangelho por conta dessas mentiras que inventam. Mas como eu disse no início, lembra da couraça da fé? Que nós possamos continuar crendo, confiando, acreditando na volta do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui mais alguns detalhes para nós, meus amados, quando diz assim, aqui no final, né? Tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da iminência da volta do Senhor Jesus. Aqui no final diz assim: não podemos procurar adivinhar datas ou período, pois não sabemos nem o dia e nem a hora em que o nosso Senhor há de vir. É certo que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas Deus é um Deus que avisa. Deus é um Deus que mostra. Deus é um Deus que revela. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar. Isso está lá no profeta Amós. Deus não faz nada sem antes avisar aos seus servos, os profetas. Ou seja, tudo quanto Deus vai fazer, Ele avisa de antemão, para que as pessoas, possam se atentar e se preparar para aquele momento, ainda que não sabendo o dia e nem a hora, mas o certo é que vai acontecer. Então Deus é um Deus que avisa, Ele não deixa as pessoas desavisadas, Ele avisa. E com relação à sua vinda, temos aí quase 2000 anos pregando, anunciando, falando a respeito da volta do Senhor. Ainda não se cumpriu, mas vai cumprir. Então nós temos todo esse período a igreja avisando, porque Deus, Ele avisa antes de executar. Como eu coloquei aqui, Deus é um Deus de sinais. Deus é um Deus que avisa que vai acontecer. Ele não somente avisa, mas coloca pistas, Ele dá sinais, de que aquilo que Ele está avisando vai acontecer. E eu pergunto, por que Deus, além de ser um Deus que avisa, Ele é um Deus de sinais, por que Ele faz isso? Eu destaquei 3 coisas aqui para nós, meus amados. A primeira é mostrar a sua misericórdia. Estudando essas lições, eu trouxe um conceito bem simples de se entender em relação à misericórdia. Um Deus misericordioso. O que significa? Um Deus que não age de imediato. Deus não é aquele que a pessoa erra, Ele já está trazendo o castigo. Não. Ele dá tempo para a pessoa se arrepender. Então, ao passo que Deus avisa, ainda dá os sinais, Ele está demonstrando a sua misericórdia, dando o quê? Oportunidade para as pessoas se arrependerem, mudarem de posição, mudarem de trajetória, mudarem de vida, virem até Ele. A segunda situação, por que Deus, além de ser um Deus que avisa, Ele é um Deus de sinais, é para dar tempo para que as pessoas venham se arrepender. Se você observar, Noé, ele levou um certo tempo para construir a arca, tempo suficiente para as pessoas saberem que algo iria acontecer, Então, Deus, quando dá os sinais, além de mostrar que Ele é um Deus de misericórdia, Ele também dá tempo. Olha o tempo que a igreja está pregando a respeito da volta do Senhor. E o que é isso? É Deus dando tempo para as pessoas. Interessante que na segunda carta de Pedro, as pessoas no tempo de Pedro já questionavam a volta de Jesus, Já questionavam essa questão da volta de Jesus, e Pedro diz, olha, para Deus
Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Na verdade, Deus não cumpriu a sua promessa, querendo que alguns de vocês cheguem ao arrependimento. Então, o tempo Deus dá para que o homem se arrependa. O terceiro motivo pelo qual Deus, além de ser um Deus que avisa, Ele é um Deus de sinais, esses sinais servem para deixar o homem indesculpável. Porque imagine alguém chegando diante de Deus e dizer: Deus, o Senhor não pode me condenar. Porque isso, porque aquilo outro. A primeira justificativa é que eu não ouvia, eu não sabia, eu não conhecia. E está aí a igreja pregando 24 horas, todos os dias, 365 dias por ano pregando, avisando que Jesus vem. O mundo sabe, o mundo conhece. Mas naquele dia muitos ainda assim tentarão se justificar em relação a isso. Que não ouviram, não sabiam, não conheciam. E ignoram os sinais também. Os sinais deixam o homem indesculpável. Por exemplo, quando nós vamos para Romanos, não sei se no capítulo 1, no capítulo 2, mas diz assim: o que de Deus se pode conhecer, isso é manifesto, porque Deus lhe manifestou. E no final do texto, vai dizer assim: portanto, ó homem, és indesculpáveis. Por que o homem era indesculpável? Por causa dos sinais que eles viam, mas decidiram endurecer os seus corações. Então, meus amados, esse detalhe que eu gostaria de deixar aqui registrado para nós. Avançando, indo para o nosso segundo subponto, que diz assim: uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. A leitura diz: entretanto, as Escrituras Sagradas mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes anuncia os últimos dias. Ora, o Espírito na vida da igreja é um anúncio de que brevemente o Senhor Jesus virá ou voltará. Não por acaso, em Atos, no capítulo 1, versículo 11, há esta gloriosa promessa, abre aspas, diz: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Louvado seja o nome do Senhor. Quero destacar aqui apenas duas coisas aqui para nós, meus amados, nesse tópico. Primeiro, no Pentecostes, deu-se início aos últimos dias. No Pentecoste, deu-se início aos últimos dias. Por quê? Há uma profecia em Joel que diz assim: e nos últimos dias, olha só, e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens e os vossos velhos profetizarão, e os homens terão visões. Quando nós vamos para o Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver, no dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Pedro se levanta e, questionado pelos homens que olhavam para ele, aquele momento extraordinário da descida do Espírito Santo, os homens disseram assim: eles estão bêbados. Pedro diz: não, nós não estamos bêbados, nós não estamos embriagados, mas hoje está se cumprindo aquilo que o profeta Joel disse, que derramaria sobre todos o Espírito Santo de Deus. Então observe, na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, dá-se início aos últimos dias. E isso é um versículo, um entendimento-chave para muitas outras passagens, meus amados, da Escritura Sagrada. Um outro ponto que eu quero destacar aqui para nós, meus amados, é quando diz assim: eu não creio, na minha humilde opinião, eu não creio em um novo derramamento do Espírito Santo. Porque as pessoas pegam aquela passagem de Joel e acreditam que haverá um grande derramamento do Espírito Santo. Algumas pessoas creem que haverá um grande avivamento. Na minha opinião, não vai acontecer. Por quê? Porque na minha simples e humilde opinião,
Irmão, simples e humilde opinião como servo do Senhor, aquela promessa de Joel se cumpriu ali em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes. Ou seja, não devemos mais esperar, assim eu creio, um grande derramamento, um grande avivamento. Nada impede de Deus pontualmente trazer ali avivamento, seja para uma igreja, seja para um indivíduo, mas como se espera, eu acredito que não, meus amados. Então, esses dois pontos. No dia de Pentecostes, cumpriu-se a profecia de Joel, e no dia de Pentecostes, deu-se início aos últimos dias, aquilo que a Bíblia se refere aos últimos dias, porque Joel diz: e nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Nos últimos dias é o dia de Pentecostes, deu-se início ali. O terceiro subponto da nossa lição, meus amados, diz assim: Espírito e porvir, temas da nossa pregação. Glória a Deus. A leitura diz: como pentecostais clássicos, a promessa do batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso. Estimulemos a igreja a buscar essa promessa. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer: Jesus em breve voltará. A igreja de Cristo nasce no fogo e debaixo da promessa da sua volta. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 e versículo 11. Eu fiz aqui, meus amados, alguns apontamentos para nós. E coloca assim: o primeiro ponto é que eu acredito nos carismas. Eu acredito no poder do Espírito Santo. Eu acredito que Deus, ele concede dons à sua igreja. O batismo no Espírito Santo, o falar em línguas. Eu acredito. Eu creio nessas coisas. O que me chama a atenção é que a revista diz que essas duas coisas devem estar muito evidenciadas no meio da congregação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas eu continuo escrevendo, mas creio não ser esse o alvo da igreja. Eu acredito, meus amados, que a questão dos carismas, dos dons, não é o ponto principal da igreja. Não é o objetivo principal da igreja. Não foi especificamente para isso que a igreja foi constituída. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu entro num ponto bem delicado, mas eu digo isso com a minha mais humilde opinião. Não foi para isso que a igreja foi constituída, para a questão dos carismas, dos dons. Apesar de que a igreja participe disso, como um aporte a mais, para que ela venha desenvolver aquilo que é o seu principal papel, que é a pregação das boas novas, do Evangelho da Paz, a pregação de Jesus Cristo. Observe comigo. Então, qual é o propósito da igreja? Qual é o alvo principal da igreja? Anunciar a iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Para mim, é isso que deve ser instigado hoje, nos nossos dias. É isso que a liderança, os pastores, os líderes devem fazer em relação aos seus liderados. Instigar os irmãos a não somente desejar esse dia, mas como também levar adiante essa boa nova, o Evangelho da Paz, a iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Eu escrevi aqui ainda, meus amados, alguma coisa. O segundo objetivo da igreja, formar o caráter de Cristo nas pessoas. Porque ao passo que as igrejas, muitas igrejas têm como prioridade o carisma, o poder, o sobrenatural, ao meu ver, isso não é a prioridade
no meu entendimento, a prioridade da igreja é proclamar o Evangelho, a iminente volta do Senhor e também formar o caráter de Cristo nas pessoas. Porque, meus amados, entendam uma coisa, e eu não estou anulando a questão da pregação em relação aos dons, eu não estou anulando. O que nós não podemos fazer é dar tanta ênfase nisso e desprezar aquilo que de fato é verdade, é o cerne, o alvo da igreja, que é pregar a respeito da volta do Senhor Jesus e formar o caráter de Cristo nas pessoas. Fazer com que as pessoas sejam parecidas com Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Agora, veja, meus amados, a Bíblia diz que pessoas chegarão diante do Senhor e dizem: Senhor, no teu nome eu ressuscitei os mortos, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Observe, irmãos, observe, ela está se justificando na manifestação do poder, no carisma. E qual foi a resposta de Jesus? Eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Observou, irmãos? Então, quando a igreja dá ênfase à questão do carisma, ela acaba negligenciando. Eu não estou dizendo, mais uma vez, eu não estou dizendo que isso não seja importante, mas também não é o alvo principal. O alvo principal é anunciar a volta de Jesus e formar o caráter de Cristo nas pessoas, fazer com que elas sejam parecidas com Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Por exemplo, a Bíblia diz assim: pelo carisma vocês são conhecidos, pelo poder vocês são conhecidos, não, pelos frutos, ou pelo fruto. Pelo fruto vocês são conhecidos. E que fruto é esse, meus amados? O fruto de Gálatas capítulo 5. Amor, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. É por essas características que o cristão, que o servo do Senhor, ele é identificado. Ele é conhecido, e não pelos dons. Porque é muito fácil, meus amados, hoje o inimigo operar um milagre é muito fácil, mas ele manifestar o fruto do Espírito aqui, descrito em Gálatas dos Apóstolos, é impossível. Por isso, nós somos conhecidos pelo fruto. É isso que é a prioridade da igreja: gerar, trabalhar, somar força para que esse fruto seja gerado dentro das pessoas pela ação do Espírito Santo. Amém, meus amados? Fiquemos então com essa reflexão, com essa gloriosa lição que serve como grande edificação para a nossa vida. Indo aqui agora para a leitura da nossa conclusão, que diz: a bendita esperança de Paulo deve ser a nossa ao longo do ministério do apóstolo. Somos estimulados a viver no Espírito e ao mesmo tempo em vigilância, preparando-nos para o encontro com o nosso Senhor. Que vivamos no Espírito, aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito. Essa então foi a nossa lição, meus amados, nossa 13ª lição, finalizando aqui o quarto trimestre de 2021. Espero poder ter sido canal de bênção para a sua vida e que a sua vida tenha sido edificada por meio desses estudos aqui desta lição. E desde já convido a você para que junto nós possamos ir para o novo ano, e nessa nova revista que venha, nós possamos estar juntos, aprendendo cada vez mais a respeito da palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus planos, seus projetos. Tenha um Feliz Natal,
um ano abençoado, cheio de muitas realizações e quem sabe, né, meus amados, quem sabe esse ano de 2022 seja o ano da vinda do Senhor Jesus Cristo. Que possamos estar preparados e venhamos desfrutar deste momento no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém e amém.